Oi, gente, tudo bom? Esse vídeo aqui, quer dizer, quem não me conhece, né? Meu nome é Gabriel Cortese, sou maquiador, estudante de Ciências Sociais na URGS e, meu cérebro travou, perdão. E, basicamente, o vídeo de hoje é falando o que eu achei do meu terceiro semestre na URGS. Esse vídeo deveria ter saído em setembro do ano passado, mas eu não fiz, e tá tudo bem. E eu vou contar pra vocês o que eu achei desse semestre, que faz 2 semestres que eu cursei ele, mas o terceiro semestre foi um semestre, gente, que muita coisa mudou na minha vida, e foi um semestre que marcou muito minha vida acadêmica. Foi o semestre que eu decidi trocar a ênfase do curso pra licenciatura, foi o semestre que eu fiz pela primeira vez 7 cadeiras, e foi a primeira vez também que eu tava 100% dedicado à faculdade. Naquele semestre, eu fiz algumas cadeiras que eu vou citar pra vocês, que marcaram muito aquele semestre. Mas o terceiro semestre da minha faculdade me marcou porque foi o semestre que eu mais tive que estudar. E foi o semestre que eu surtei. E também foi o semestre que eu mais li. Gente, eu li tanto porque as cadeiras que eu fiz, elas eram somente de teoria. Então, tinha que ler muitos livros. Era, tipo, toda semana ter que ler um livro diferente pra cada cadeira. E era cadeiras de teorias muito clássicas e contemporâneas e modernas e tudo mais. E eu acabei tendo que ler muito, diferente desse último semestre, que foi o 4º semestre, que eu vou contar pra vocês no próximo vídeo. Lembrando, gente, eu não estou no 4º semestre do meu curso. Eu, por exemplo, tenho cadeira do 6º semestre que tá feita, tenho cadeira do 3º semestre que tá feita, tenho cadeira do 2º semestre que eu ainda não fiz, tem cadeira do 5º semestre que eu fiz. Então, assim, ó, eu tô fazendo minha faculdade bem freestyle, tá, gente? Tem vaga, tem aula dando, eu estou fazendo. Tipo assim, ó, pra quem não sabe, gente, esse vídeo, né, tá sendo gravado em junho de 2022. Tá começando o meu 5º semestre. Nesse semestre eu vou matar o 6º, o 3º e o 2º semestre. Daí vai faltar todas as cadeiras, vai faltar 3 cadeiras do 4º semestre, 2 cadeiras do 5º semestre. E daí eu vou fazer várias eletivas, que meu curso me obriga a fazer várias eletivas. Mas bem, voltando ao meu terceiro semestre da faculdade. Foi um semestre muito desafiador, porque eu tive que aprender a me organizar para estudar de uma forma diferente. E aprender a ler de uma forma rápida, eficaz e entender o que eu tava lendo. Eu fiz uma cadeira chamada Antropologia Contemporânea. Desafios Contemporâneos. Que basicamente a gente vai da primeira teoria antropológica do Malinowski. Na verdade, nem é no Malinowski, começa antes do Malinowski. Ou começa no Malinowski? Gente, começa lá em Durkheim, porque eu lembro que tem Durkheim, tá? Um pouquinho antes dele ali, vai de 1880 até os anos 2010, mais ou menos ali. Gente, a gente vai ver todas as décadas e todos os pensamentos que passaram. Então a gente vai passar lá do positivismo pro estruturalismo, do estruturalismo pro não sei o que, do estruturalismo pro pós-estruturalismo, e daí a gente vai pro darwinismo social, e daí a gente vai pra várias coisas, a gente vai passar pelo marxismo, a gente vai passar por questões muito grandes que a antropologia estava passando ali nos anos 20 até os anos 60, e daí tem vários atravessamentos e várias loucuras que teu cérebro trava. E daí, assim, ó, toda semana era um autor diferente, que tinha que ler um livro diferente, super difícil, e tinha que compreender. Por exemplo, eu tive que ler Mary Douglas. Recomendo todo mundo ler Mary Douglas, gente, muito bom. Ela é citada por quase todos os antropólogos, porque o trabalho dela é perfeito. E ela é citada num livro que eu adoro, que é O Amanhã Vai Ser Maior, da Rosane Machado Pinheiro, que é maravilhosa. Também faço várias citações desse livro. E o nome do livro da Mary Douglas é Pureza e Perigo. E a gente tem que ler ele, que é um livro meio de religião comparada. E daí, porque a Mary Douglas, ela trabalhava com estrutura social e religião comparada. Então, ela compreendia questões de perigo e pureza por questões de crenças sociais, vinculadas geralmente à religião e ordem social. Então, era uma loucura, gente. Eu não entendi nada. Caiu, gente, na última prova do semestre, caiu uma pergunta da Mary Douglas. Valia 3 pontos. Eu não sabia explicar, mas eu enrolei tão bem que minha professora, ela deu feedback da prova assim. Nossa, Gabriel, das 3 questões... Ah, gente, meu curso é assim, ó. A gente tem 3 questões na prova, mas tem que responder duas páginas em cada questão, né?
da Mary Douglas, lá escrevi 2 páginas, respondi, e ela me respondeu bem assim, a professora. Gabriel, eu percebi que tu tava se esforçando pra responder essa questão. Tu respondeu meio errado. Tá? Ela falou assim, não tá totalmente errado, mas tá meio ruim. Por isso que eu vou te dar 1,8. E daí, graças a Deus, eu já tava passado nessa cadeira, eu já tinha A garantido, mas eu gabaritei as outras 2 perguntas, ela botou, nossa, excelente. E daí, só essa daí que me quebrou as perninhas um pouco, e daí eu fui com, tipo, 8, não, eu fui com 9,1 nessa prova. Porque tinha um cálculo lá pra fazer, não era tipo, tudo somando 10, entendeu? Era diferente. Mas bem, eu lacrei nessa prova, graças a Deus, porque eu achei que eu ia muito mal. Mas eu tirei 9,1, nunca vou esquecer. Porque eu queria tirar A na cadeira. Mas bem, voltando. Fiz outra cadeira chamada Sociologia 3, que também era de teoria, só que era teoria contemporânea, só contemporânea. Então a gente viu Bourdieu, Norbert Elias e Peter Berger. Adoro os 3, menos o Bourdieu. Não sou muito fã do Bourdieu. Tive que ler, gente, eu li tudo, li um monte de livro, eu li 6 livros pra essa cadeira, porque essa cadeira era assim, ó, a gente lia, tipo, 120 páginas, e daí tinha uma aula síncrona do professor explicando essas 120 páginas. Daí depois tinha da página 121 até a 240 outro capítulo. Daí a gente tinha 2 aulas pra ler, e a terceira era uma aula do senhor conversando com a gente pra ver se a gente tinha entendido ou não. Eu gostei muito dessa cadeira, foi uma cadeira super fácil, gente, que delícia foi aquela cadeira, mas exaustivo ter que ler tudo que eu li. Daí, eu fiz também uma cadeira que eu amei. Gente, essa cadeira me tocou tanto, tanto, tanto. Se vocês quiserem, gente, eu mostro meus trabalhos dessa cadeira. Foi uma eletiva chamada Seminário Livre em Antropologia Social. Como é que essa cadeira funciona? Se você for entrar nas sociais, aqui na URGS tem umas cadeiras que chamam assim, ó, Seminário Livre 1, Seminário Livre 2, Seminário em Antropologia, Seminário em Ciência Política, Seminário em Sociologia. Essas cadeiras, todo semestre que ela é ofertada, ela muda a temática. O professor que está ministrando a cadeira, ele vai sugerir uma temática e ele vai dar a temática. Por exemplo, no semestre que eu fiz, quem estava dando a cadeira é a professora maravilhosa, querida, sério, essa mulher é tudo pra mim, que é a Patrícia Schun, não sei falar sobre o nome dela, mas ela trabalha com antropologia da saúde, ela trabalha com várias questões. Ela trabalha, acho, com corpo e saúde, ela trabalha com movimentos políticos, ela trabalha com antropologia do direito, e ela é maravilhosa. Se você um dia tiver uma oportunidade de fazer um curso dela ou fazer uma aula com ela, façam, gente, é muito bom. E ela é super compreensiva. Essa cadeira se chamava Seminário em Antropologia Social, e ela escolheu o tema de antropologia da saúde voltada para pandemias. Então a gente viu gripe espanhola, pandemia da AIDS, gripe suína e Covid-19. Então foi muito legal. Muito triste. Não, foi muito legal. Ao mesmo tempo que foi uma cadeira muito boa, porque a gente era 5 alunos e a prof. Todo mundo aparecia na aula, todo mundo ligava a câmera. E como é uma cadeira que é de seminário, a prof fez assim, ó. Gente, eu tenho uma proposta pra vocês. Como é uma cadeira de seminário, ou vocês participam sempre, vocês leem os textos e a gente faz um debate dos textos, ou toda semana um de vocês vai ser encarregado de ler o texto e apresentar o texto pra turma e depois debater. A gente concordou, nós 5, que a gente queria todo mundo ler os textos e a gente fazer daí uma roda de conversa. Então, de vez virar aquela cadeira maçante de toda semana alguém tem que apresentar, todo mundo lia o texto e a gente falava o que a gente gostou, o que a gente não gostou, se a gente tinha alguma crítica, se a gente não tinha. Então, gente, muito top. E daí, eu li um texto que é dos anos 90, que era um texto em inglês chamado How an Epidemic Works. Alguma coisa assim, tá bom, gente? Texto maravilhoso que explica o passo a passo de uma pandemia. E, gente, a gente tá vivendo tudo que tá escrito naquele artigo. A gente tá vivendo e a galera que passou por outras pandemias viveu a mesma coisa. E daí nosso cérebro explode e a gente percebe que Hegel estava certo quando ele fala que o mundo é uma espiral. Mas bem, tudo bem. Tenho muitas críticas a Hegel. Mas eu acho isso daí engraçada. Bom, essa cadeira foi maravilhosa. A gente teve 4 provas e vários trabalhos ao longo da cadeira. Foi uma cadeira bem densa, mas foi uma cadeira muito boa. Foi uma cadeira, gente, que assim, ó, a gente chorava, a gente ria, a gente sentia muitas coisas nessa cadeira, porque a gente entrevistou gente que tava com Covid, a gente perdeu gente por Covid, a gente também tratou da microcefalia, né, que dengue, né, é uma endemia no Brasil, a gente tratou de dengue também, e daí a gente viu documentários
Teve meninas até que entrevistaram. Gente, eu vi um documentário que eu chorei do início ao fim. O documentário tem, tipo, 50 minutos. Eu chorei os 50 minutos completos. E daí eu falei assim, professora, eu não vou trabalhar com dengue nesse semestre. Daí que eu acabei trabalhando. Eu trabalhei sobre... Daí, tipo, tinha temáticas nos trabalhos. E o trabalho final... Gente, meu trabalho final foi lindo. Meu trabalho final, o título que era obrigado a ter era Gênero e Pandemia. E daí eu fiz... Tinha que ter, acho que, entre 5 e 10 páginas. Eu acho que eu escrevi umas 8 páginas. E a gente tinha que apresentar. E daí gente, pra quem não sabe, eu amo Clarice Lispector, né? E a gente leu um texto que era do... Eu só lembro que o sobrenome do cara era Branco Pereira. O Branco Pereira, ele fala assim... As realidades sociais são campos de disputa política. E essa frase é muito real, gente. Toda verdade, toda realidade social ele fala isso, que toda verdade de uma realidade social é campo de disputa político. O que seria isso, gente? Uma verdade, ela pode não ser a verdade para outra pessoa. Porque, por exemplo, a gente tá vendo aí na era do bolsonarismo, a gente fala, nossa, né? Que horror que o Bolsonaro tá cortando verba das escolas, e da educação, e do não sei o quê. E daí chega um bolsonarista e ele fala, não tá cortando. Como se não tá cortando, gente? A gente pode entrar lá no site do governo federal e ver todos os cortes de educação. Mas tem essa pessoa que crê de pé junto que o Bolsonaro não está cortando verbas de educação. Então, a verdade, ela depende do sujeito, o indivíduo social que está contando uma verdade ou falando uma verdade, depende da verdade e da versão da verdade que ele vai contar. Por isso que as nossas verdades são disputas de campo político. E daí teu cérebro explode, tu fica assim, meu Deus, babado. E é sobre, né, gente? E daí tem uma frase da Clarice Lispector que é: eu não quero viver o que é passível de fazer sentido. Eu quero é uma verdade inventada. E daí eu terminei meu trabalho com essa citação, porque no meu trabalho eu tava falando sobre construir realidades verdadeiras que chegassem a todas as pessoas de uma forma democrática e que a gente conseguisse construir, então, uma oposição a todas as situações horríveis que a gente estava vivendo. Daí eu li essa daí e eu falei assim, gente... Eu sei que aqui a Clarice tá falando que ela quer viver uma verdade inventada. Mas a gente debateu muito esse semestre sobre a gente criar nossas próprias verdades, que são as verdades, vamos dizer assim, científicas, e fazer com que as pessoas que passam pela lavagem cerebral, né, acordem para as verdades verdadeiras. E, nossa, foi muito lindo. Daí, a gente chorou, eu fui o último a apresentar o trabalho, então foi muito comovente, assim, foi muito lindo esse semestre. Foi um semestre muito denso, foi um semestre muito louco. Eu não lembro as outras cadeiras que eu fiz essas 13, eu fiz mais 3, mas elas foram muito irrelevantes em questão, assim, nem lembro o que elas eram. Elas eram... Eu fiz Política 1. Gente, Política 1 foi horroroso. Eu nem lembro. Eu só fui massacrado. Eu tirei A, mas eu fui massacrado. Meu professor, gente, um querido. Ele é um anjo. O cara dá aula muito bem, mas assim, a aula dele ia até as 10h30, o cara começava às 7 e ia até as 10h30, sem falta, toda quinta-feira, era massacrante, mas a aula dele era muito boa, e ele era muito crítico nos trabalhos, gente. Eu escrevia uma coisinha errada, ele já me massacrava, mas ele gostou dos meus trabalhos, até que ele me deu A, né, na cadeira, então foi tudo. Fiz outras 2 cadeiras que eu não vou lembrar agora, e também não faço questão de lembrar. Esse, então, foi meu semestre. A pergunta é, Gabriel, o que tu achou? Achei maravilhoso, foi um semestre que eu também decidi mudar para licenciatura. Eu fazia parte de um grupo de pesquisa, que ainda faz parte como vibes ali, sabe? E eu tava falando com a galera, eu falei, gente, eu tô pensando em ir pra licenciatura. Todo mundo no meu grupo de pesquisa me apoiou, me ajudaram a fazer minha carta de motivação, me ajudaram em várias coisas. Então, eu só tenho que agradecer também ao meu grupo de pesquisa, que mesmo a gente não se conhecendo pessoalmente, a gente vai se conhecer no feriado do Corpus Christi, eu acho, foram muito importantes para esse momento ali da minha vida. E a minha orientadora também, a Vi Grunwald, que me apoia em todas as decisões que eu tenho academicamente e também me dá várias dicas. Então, esse semestre foi maravilhoso, o terceiro semestre foi incrível, tive oportunidades incríveis e é isso. Eu vou fazer um vídeo contando, então, do meu 4º semestre, que é o que acabou faz um mês. E
É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Você tem alguma dúvida? Você quer que eu conte mais das minhas cadeiras da faculdade? Você quer que eu mostre meus trabalhos? Deixa aí nos comentários. Deixa um like. E, gente, mesmo que você não tenha nada pra comentar, comenta pelo menos um coraçãozinho pra me ajudar no engajamento. E me segue no Instagram e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!